Boa tarde, amigas e amigos, oração, ação, colegas de grupo de estudo. Um prazer estar com cada um de vocês aqui, estudando esses temas, porque o que acontece aqui é muito especial para mim. Sim, é dando que se recebe, como disse Francisco de Assis. Sim, é ajudando pessoas que tenham as mesmas buscas que eu seria ajudado em minhas próprias buscas. Como se diz na lei de atração. É sobre ela mesmo que vamos falar. Uma mão lava a outra, eu me colocando a serviço dos amigos, é que eu me qualifico a receber o auxílio de outros amigos. E assim fazemos um encadeamento de ajuda mútua como uma família. Somos uma família universal. A maioria de nós, claro, não ainda despertamos para esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de amor, que um dia unirá toda a família universal, mas já somos. Por parte de Deus, já somos todos irmãos. E nos faremos mais irmãos, e nos faremos mais família, quanto mais cuidarmos uns dos outros. Aprendendo a dar, aprendendo a oferecer, a servir, o que já é um desafio tremendo para todos nós, e aprendendo também a receber, a ser servido. O que parece que não, mas é um dos grandes dilemas da nossa humanidade. Nós não sabemos ser servidos. Nós frequentemente humilhamos aqueles que nos servem. Ou repudiamos o próprio serviço, como no caso dos nossos planos sobre envelhecimento. Universalmente, praticamente todos nós, só não falo aqui de que sejamos todos nós, porque seria uma pretensão de estar na mente de todos, mas a minha sensação, a minha percepção é que somos todos. Que a respeito da velhice proclamamos a significativa frase de que a única coisa que eu não quero é dar trabalho. Praticamente todos temos esse pensamento, formulamos essa frase, que é tão significativa para todos nós, para dizer exatamente o que dizíamos antes. Não sabemos servir, isso é certo. É um desafio a ser enfrentado por todos nós, mas não sabemos ser servidos também. Pelos mesmos motivos, não alcançamos uma coisa e outra: o orgulho, o egoísmo. É o orgulho que nos afasta de servir aos outros. Tão enraizada está a crença em nossas mentes de que quem serve é inferior. Mas não gostamos também de ser servidos, porque a mesma presunção, a mesma prepotência, o mesmo orgulho cultivou em nossas mentes a autossuficiência, de forma a ser para nós muito penoso precisarmos da ajuda dos outros. É o escancaramento de que nós não somos autossuficientes. Nós não nos bastamos a nós mesmos. Nós precisamos de ajuda dos outros.
Óbvio, se nós cultivamos essa frase de que a única coisa que eu não quero é dar trabalho, minha amiga, meu amigo, não é óbvio para nós. Certamente, ainda não aprendemos a lição de sermos ajudados. O que você acha disso? Hoje, vamos falar sobre a obsessão. Um dos fenômenos espirituais mais evidentes, mais fortes, mais presentes em nossas vidas, em nossa literatura, em nossos filmes. A obsessão é um fato marcante para essa nossa humanidade. Entender os mecanismos da obsessão é extremamente importante para todos nós. É essa pergunta que se faz para Emmanuel hoje e a sua resposta, assim como as respostas para as questões que se seguem, porque ainda falaremos sobre obsessão nas próximas perguntas, se torna precioso para todos nós. Notem, amigos, estamos todos permanentemente sob influência espiritual. Os amigos espirituais falaram para Kardec que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. E ao falar sobre esses espíritos que tentam e tantas vezes conseguem dirigir nossas vidas, é que falamos sobre obsessão, porque a diferença que há entre o espírito, a influência do espírito bom e a influência do espírito ruim é exatamente o respeito ao livre-arbítrio. De forma que necessariamente quando um espírito quer dirigir nossas vidas, é porque ele tem uma compreensão rude, um entendimento primitivo, uma evolução inferior. E nesses nossos tempos, os espíritos de baixa condição, em correntes nas grandes organizações a que eles pertencem, de vingadores, de influenciadores, de buscadores do poder, eles sabem tão bem ou até melhor do que todos nós que estamos num processo de transição planetária, que a situação deles é crítica. Nesse momento estamos com pelo menos 50% de chance para cada lado, ou seja, 50% de chance de passarmos para a vibração de mundo de regeneração e 50% de permanecermos no nível de expiação e provas. Ou seja, a chance de mudarmos para um mundo baseado na boa vontade é a mesma de permanecermos num mundo baseado na dor. Essa é a nossa situação como humanidade e a nossa situação particular é pelo menos tão decisiva e tão parelha como essa. Todos nós que estamos encarnados na Terra temos uma chance enorme tanto de permanecer na dor quanto de nos qualificarmos para a boa vontade. O mundo de regeneração precisará da vontade, da energia, da capacidade de trabalho no bem daqueles que pretenderem estar nesse próximo estágio, nesse avançado estágio. E é claro que o mundo de regeneração baseado no trabalho, baseado na vontade,
Não selecionará pessoas por autodeclaração, por ritos praticados, por posições alcançadas numa religião, na outra, numa filosofia, numa sociedade. Então, não é por autodeclaração, eu sou uma pessoa boa. Não é por cargos alcançados, os cargos alcançados medem o reconhecimento do mundo, dos homens e não de Deus. Mas é pelo trabalho efetivo no bem, com boa intenção, com fraternidade, com compaixão. É esse trabalho que nos qualificará ao mundo de regeneração. Sabendo disso, as sombras que evidentemente até agora têm dirigido a Terra, veja o que acontece com o sistema financeiro, com a indústria farmacêutica, claro, com o crime organizado, com a política, tão imbricados uns aos outros, com o estelionato espiritual que é encontrado em praticamente todas as religiões, para sugar dinheiro, sugar poder, sugar votos das pessoas, para usar inclusive sexualmente as pessoas. As religiões têm se prestado até ou principalmente a esse triste papel. Por todos esses sinais e tantos outros, as guerras, o tráfico de drogas, as músicas, tudo isso é sinal de que a vibração que tem comandado o planeta, a humanidade, tem sido uma vibração trevosa. E mediante a ameaça da humanidade passar a um estágio de regeneração, ou seja, sair da dominação das trevas, as trevas se organizam, se articulam, se fortalecem, até suspendem as guerras de facções que existem nas trevas, assim na terra como no céu, para não perder o domínio da terra. Para isso, eles precisam das nossas mentes e dos nossos corações. A obsessão. E como fazer para não sermos obsediados? Qual a nossa proteção? A oração? Sem dúvida, mas não apenas a oração de palavras, a oração labial, ritual. Qual o exercício que podemos chamar de oração que mais nos aproxima à sintonia do alto, à sintonia da compaixão, à sintonia do amor? Vamos à pergunta? Pergunta 393 é dirigida a Emmanuel, nesse nosso O Consolador, nos seguintes termos: como entender a obsessão? É a obsessão prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? Que pensar da obsessão? Acompanhe o raciocínio, acompanhe as lições de Emmanuel deixadas aqui, faça os seus comentários. Não perca essa oportunidade de melhor compreender a doença, a dominação que é exercida hoje na humanidade e que precisa, da parte de toda a mente lúcida, entender os mecanismos, tanto da obsessão quanto da proteção frente à obsessão. Vejamos o que diz Emmanuel. A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame,
Contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Continua Emmanuel dizendo assim: para atenuar ou afastar os seus efeitos, é imprescindível o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Não bastarão as fórmulas doutrinárias, vade retro Satanás, é a fórmula do exorcismo católico. Outras medidas de afastamento, em hipocrisia, são documentadas, são relatadas, inclusive no próprio Espiritismo. Onde, no processo de desobsessão, numa mesa mediúnica, quando o doutrinador fala em falsidade, fala com a boca aquilo que não sente no coração e aquilo que não pratica em sua vida, frequentemente obsessores desmascaram esse doutrinador. Tema que nós vamos falar um pouco mais no nosso encontro de amanhã. É extremamente importante, já diz Emmanuel nessa resposta de hoje, o sentimento do amor universal no coração daquele que fala em nome de Jesus. Precisa a palavra estar alicerçada no sentimento, diz Emmanuel aqui. Não bastarão as fórmulas doutrinárias. É indispensável a dedicação pela fraternidade mais pura. Fraternidade que exige o lastro do coração daquilo que se fala, mas também a prática dessa fraternidade, que é o amor em movimento. A caridade e a fraternidade são o amor em movimento, e são essas práticas o que mais qualificam, o que mais fortalece, o que mais nos aproxima dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, dos orientadores de Jesus, de Deus. Continua Emmanuel dizendo assim: os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Vejamos, meus amigos, o que temos apontado em outros momentos do nosso estudo. Jesus, em diversas vezes, deixou claro que o primeiro passo de qualquer processo evolutivo, de qualquer processo de aprendizado, de qualquer processo de cura, é nosso, é do doente. Quando ele curava, ele dizia: a tua fé te salvou. Quando ele orientava a evolução, ele dizia: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Quando ele ensinava a oração, ele falava: pedi e obtereis. Em diversas outras passagens, ajuda-te que o céu te ajudará, fica claro que não há cura sem autocura, não há desobsessão, pelo menos profunda, sem a transformação interior. A respeito da desobsessão, volto àquela passagem em que Jesus ensina lindamente, inclusive, o papel fundamental daquele que é obsediado.
dizendo assim: se um espírito mau é afastado de uma casa, mas a casa continua arrumada para ele, ele até sai, mas volta com outros 7 espíritos maus, de forma que a segunda situação será pior que a primeira. O que podemos entender por essa casa? Que se permanecer arrumada para o espírito obsessor, aprofundará em vez de resolver o processo de dominação. Que casa é essa que se mostra arrumada para o obsessor? Claro, é a nossa casa mental. São nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É disso que é constituída a nossa mente. E se nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações estiverem vibrando em baixa condição, será um prato feito, um convite para a ação obsessora. Então, na educação espiritual do médium perturbado reside a própria cura, diz Emmanuel, e continua: se a execução desse esforço não se efetua, se o médium perturbado, o atendido, que está estando sob a influência espiritual, é um médium, sendo essa influência espiritual inferior, é um médium perturbado. Se a execução desse esforço da educação espiritual própria não se efetua, orienta Emmanuel, tende cuidado, porque então os efeitos serão extensivos a todos os centros de força orgânica e psíquica. O obsidiado que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas é como o artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor, o qual um dia poderá renunciar à posse do instrumento que lhe não pertence, deixando-o esfacelado, sem que o legítimo, mas imprevidente dono possa utilizá-lo nas finalidades sagradas da vida. Emerge luminosa na questão da obsessão a mais curta receita do Mestre Jesus, que disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos adquirir a capacidade de autoobservação constante. Autoobservação constante para cada vez que baixar a nossa vibração, passarmos a segunda parte da lição. Vigiai e orai. Então, fundamental aprendermos a nos observar constantemente. Para isso é fabulosa a receita da questão 919A de O Livro dos Espíritos, dada por Santo Agostinho. Ensinou ele a passarmos em revista o nosso dia, as nossas ações, os sentimentos com os quais nós realizamos as nossas ações, para ver se fizemos mal a alguém, se fizemos todo o bem que podíamos, como reparar os danos causados. Então isso é fundamental para todos nós. E em segundo lugar, consequentemente, não em segundo como hierarquia, mas como passos fundamentais, vigiarmos e cada vez que a nossa vibração cair, agirmos para elevar.
E tudo aquilo que eu efetivamente elevar nossa vibração será uma oração. Muito mais do que as fórmulas orais, decoradas. A verdadeira oração é tudo que nos eleva, de forma que cantar uma música estimulante à luz e ao bem pode ser maravilhosa oração. Quem canta seus males espanta, não é? Dançar uma música igualmente elevada pode fazer muito bem. O contato com a natureza, abraçar uma árvore, andar na beira do mar, andar com o pé no chão, empunhar rochas que nos façam bem, cristais, por exemplo. Tudo isso, às vezes, tem mais efeito sobre a nossa vibração, portanto, sendo melhor a oração do que a oração Pai Nosso, Ave Maria, Prece de Caritas e etc. Claro que a oração de palavras alicerçada nos bons sentimentos é maravilhosa. Não se quer aqui diminuir 1 milímetro da importância da oração. Mas se quer falar, sim, que a oração forte, a ação forte humana, ela precisa da integralidade de pensamentos e sentimentos, alicerçando palavras e ações. Aí você tem a integralidade do ser. Vigiai e orai. Então precisamos saber da importância do obsediado na cura da obsessão. Que não haverá cura da obsessão sem a participação do obsediado, como explicado por Jesus. Não existe fórmula, não existe médium forte, não existe religião que domine os maus espíritos. A questão é vibracional. A questão é de vigilância e oração. Que essa fórmula se impregne em nossas mentes para que busquemos todos os mecanismos de autoobservação. E eu reforço a sugestão da questão 919 de O Livro dos Espíritos, a lição de Santo Agostinho. E é imprescindível também dedicarmos-nos ao conhecimento, reconhecimento e disponibilização permanente de todas as fórmulas, todos os atos, todas as técnicas que elevem a nossa vibração. Imprescindível ter à mão a vigilância e a oração, porque é efetivamente o que nos protegerá, o que nos protegeu em todos os tempos, mas o que nos protegerá nesse momento crítico que nós atravessamos. Veja o quanto essas lições de Emmanuel, fortalecidas pelas recomendações do próprio Jesus, precisam estar em nossas mentes, estar em nossas almas, de forma a termos no celular vídeos, orações, imagens que elevem o nosso padrão vibracional. É muito importante isso. Nos dedicarmos, se possível todos os dias, mas pelo menos algumas vezes por semana, de práticas de contato com a natureza, de arte elevada, de oração sistemática e meditação. Veja se faz sentido para você. Agora, saudando os amigos que estão aqui, Enir Cajazeira, graças a Deus, Joana Rosa dos Santos, dando seu boa noite, seja muito bem-vinda, Joana.
Marco Aurélio Trindade, Andréa Santos, Sandra Regina, Adelaide Dias, André Salvatore, Enir Cajazeira, todos dando o seu boa noite, todos nos saudando uns aos outros, e Enir vibrando também pela saúde física, espiritual, pela saúde integral da nossa amiga Mônica Silva. Que ela consiga esse aporte de luz que nós estamos reunindo aqui, que ele se espalhe por todos os necessitados do reino nominal, mas também do reino animal, vegetal, mineral de nosso planeta, porque são todos nossos irmãos. Um grande abraço a todos, um prazer estarmos juntos, e não esqueça do convite a compartilhar essa live e a comparecer amanhã na complementação desses nossos estudos, que serão, tenho certeza, fortalecedores de todos nós. Paz e bem, até amanhã.